Bom, a gente vai começar aqui então uma revisão para o Enem, que vai acontecer no próximo domingo. Eu vou resolver algumas questões de física da prova do Enem do ano passado, de física, né? E assim que eu resolver a questão, eu vou fazer um resumo sobre o assunto da questão. Um pequeno resumo assim que você precisava saber sobre aquela matéria daquela questão. Então assim, eu espero que seja de bom proveito para quem for assistir e que ajude para você fazer a prova de física no domingo. Bom, então a primeira questão ela é de calorimetria. Eu peguei questões de vários níveis de dificuldade e de vários assuntos, né, diferentes. E essa primeira ela é de calorimetria, não é uma questão tão difícil, mas eu vou fazer e depois então a gente faz um resumo da matéria de calorimetria. Bom, então vamos lá, a questão ela diz assim que um jingle lá criado pelo Heitor Carilho fez tanto sucesso tal que extrapolou as fronteiras da rádio e chegou à televisão e tal. Aí ele diz que nele uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, que estava personificando o frio, e ele dizia que não o deixaria entrar, pois ele não ia abrir a porta e ia comprar lãs e cobertores para aquecer sua casa. Aí ele diz que apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. O erro acontece quando ele fala que as lãs e os cobertores vão aquecer a casa. Tem um erro conceitual aí. Aí ele pergunta que para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de... Bom, então vamos analisar as alternativas. Na A ele diz que a porta e os cobertores devem aquecer a casa e os corpos. Não é isso que ele diz. E tá errado, porque a porta e os cobertores não aquecem a casa, eles apenas impedem e dificultam a troca de calor entre a casa e o ambiente externo. Então, não é que ele vai aquecer a casa, eles vão manter ela aquecida, mas não vão aquecer de fato. Entende? Tem uma diferença. Então, a A está errada. A B, ele diz evitar a entrada do frio na casa. Tá errado, porque não existe trânsito de frio. O que existe é trânsito de calor. E o frio nada mais é do que a ausência de calor. Então o frio em si meio que não existe. Ele é a ausência de outra coisa, que é o calor. Então também está errado. A C ele diz que vai minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Sim, tá certo. É de fato isso que a porta e o cobertor faz. Ele minimiza a perda de calor, a troca de calor pela casa e pelos corpos. Então tá certo. Mas se você ainda tivesse inseguro, você pode analisar as outras alternativas. A D diz que diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos. Também está errada, porque o frio é a ausência de calor, não existe trânsito de frio, existe só trânsito de calor. E aí ele diz que vai aquecer de novo, está errado. Mas aí na segunda parte ele até diz reduzir a perda de calor pelos corpos, isso está certo. Essa alternativa está parcialmente correta, mas ainda assim está errado quando ele diz que a porta vai aquecer a casa. Então a alternativa correta para essa questão era a letra C. E agora eu vou revisar com você o calorimetria. Vou pôr aqui a tela. E aqui eu tenho um mapa mental de calorimetria que eu preparei. E assim, os principais conceitos que você tem que saber é o de calor. O calor ele é uma energia em trânsito que acontece quando tem diferença na temperatura entre dois corpos, certo? Quando eu tenho, por exemplo, o gelo no ambiente, o gelo ele tem menos calor do que o ambiente, então vai ocorrer uma troca de calor, vai ocorrer um trânsito. Então é isso que significa calor. Conceito de calor específico, que é o quanto de calor que você precisa para variar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo que tenha 1 grama. Então é esse que é o conceito de calor específico. Tem o conceito de calor sensível, que é o que causa mudança na temperatura.
E aqui a gente tem a fórmula fundamental da calorimetria, que é o Q-macete, que diz que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. A gente tem o conceito de capacidade térmica, que a capacidade térmica, matematicamente, ela é igual ao calor específico vezes a massa, ou ela é a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Isso é a capacidade térmica de um corpo. Conceito de calor latente, que é o calor necessário para mudar o estado físico de um corpo. Por exemplo, para o gelo virar água, ele vai precisar ali, a gente vai precisar saber o calor latente dele. E esse calor latente é dado pela quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Aqui a gente tem o conceito de calorímetro, que é quando não há troca de calor com o meio. Conceito de troca de calor, que diz que a quantidade de calor recebida mais a quantidade de calor cedida é igual a zero. E o conceito de potência em calorimetria, que é a quantidade de calor dividido pelo tempo. A quantidade de calor é uma unidade para energia, é a mesma coisa que energia, aliás, e a potência é a energia pelo tempo. Então é isso. Então espero que seja útil para você ter revisado essa matéria. Esses são os principais conceitos assim, que você precisa saber sobre calorimetria. Agora eu vou resolver a questão 111 do Enem 2019, prova azul. Vamos ler o enunciado então. Em qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg, de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até meio segundo, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Bom, essa questão ela envolve então quantidade de movimento e impulso. Ela não é tão difícil, mas ela também vai exigir cinemática também. Exige cinemática. Porque para você saber o valor dessa força impulsiva média, você teria que lembrar que a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso. A gente vai revisar isso depois que eu fazer a questão. E para você calcular a variação da quantidade de movimento, você precisa calcular a variação de velocidade que o tijolo sofre quando ele cai da altura de 5 metros. Então vai ser a primeira coisa que a gente vai calcular, vai ser essa variação de velocidade. Como ele deu, eu vou tirar aqui o enunciado para a gente resolver. Bom, como ele deu que a altura é de 5 metros, a massa do tijolo é de 2,5 kg e ele cai do repouso. Ele cai a partir do repouso. A gente pode... E ele deu que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. A gente pode usar Torricelli para achar a velocidade final. Então, a velocidade ao quadrado final é a velocidade inicial mais 2 vezes g, que é a aceleração da gravidade, vezes a altura. Como ele partiu do repouso, a velocidade inicial é igual a zero. A velocidade final, então, vai ser velocidade ao quadrado igual a 2 vezes 10, que é a aceleração da gravidade, vezes 5, que é a altura. Isso aqui vai dar que a velocidade é igual a raiz de 100, que é igual a 10 metros por segundo. Então essa é a velocidade final do tijolo, quando ele bate no capacete do construtor. Ele tem essa velocidade. Então, agora a gente pode calcular a variação da quantidade de movimento, que é igual à quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial. O ΔQ vai ser
A quantidade de movimento inicial ela é zero, porque a velocidade inicial é zero. E a quantidade de movimento final vai ser a massa do tijolo, que é 2,5, vezes essa velocidade final, que é 10. Isso aqui vai dar 25 kg por metro por segundo, que é a variação da quantidade de movimento. Certo? E a gente sabe que a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso. O impulso, então, é igual a isso aqui, 25 kg por metro por segundo. Só que o impulso ele também é igual a força vezes o ΔT. Então a gente pode calcular o valor dessa força impulsiva, que vai ser 25 é igual a força impulsiva vezes o ΔT, que é o tempo que o tijolo fica em contato com o capacete, que ele deu, que é de 0,5 segundos no enunciado. Então F vezes 0,5. Esse F vai ser igual, eu vou passar esse meio dividindo, 25 dividido por meio é igual a 50. Então a força impulsiva ela é de 50 newtons. Calculamos já a força impulsiva. E ele pergunta no enunciado a quantas vezes o peso do tijolo isso corresponde. Como o tijolo tem massa de 2,5, o peso, que é massa vezes a aceleração da gravidade, vai ser 2,5 vezes 10, que é igual a 25 newtons. Então a gente tem que a força impulsiva, como ela é 50 newtons, ela é 2 vezes o peso do tijolo, certo? Porque é só multiplicar isso aqui por 2 que a gente vai chegar no 50. Então, a força impulsiva média ela corresponde a 2 vezes o peso do tijolo. E isso estava lá na alternativa A. Dizia que era 2. É 2 vezes o peso do tijolo, que era a resposta do exercício. Então, foi resolvido o exercício. Agora eu vou fazer com vocês, vou mostrar um mapa mental de quantidade de movimento, com as principais fórmulas que você precisava saber. E também de cinemática, né? Porque também usou cinemática para resolver esse exercício. Aqui a gente tem as principais fórmulas da cinemática. Aqui a equação do sorvete para movimento uniforme. Para o movimento uniformemente variado, a equação do sorvetão. A equação do Voivod e a equação do Torricelli, que foi a que a gente usou inclusive no exercício. Também é válido lembrar que para o movimento uniforme a velocidade é ΔS por ΔT. No movimento circular uniforme, ele está submetido a uma aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E aqui temos alguns gráficos. O gráfico de posição por tempo, por exemplo. Se a gente tem uma reta inclinada, a inclinação da reta, ou seja, o tangente desse θ, vai ser igual à velocidade. No gráfico de velocidade por tempo, a área é igual ao ΔS. E no gráfico de velocidade por tempo, se temos uma reta inclinada, a inclinação da reta, ou o tangente de alfa, vai ser igual à aceleração. Então, assim, essas são as principais coisas que você tinha que saber sobre cinemática. E sobre quantidade de movimento, você tinha que lembrar que quantidade de movimento é massa vezes velocidade, impulso é força vezes tempo, impulso é a variação da quantidade de movimento, e que força também era importante lembrar, é variação do momento dividido pelo ΔT, que isso é igual a massa vezes aceleração, que é a segunda lei de Newton, e que um gráfico de força por tempo pode dar um impulso se a gente calcular a área. Bom, então você pode tirar um print desse mapa mental para te ajudar a estudar isso, a te ajudar a revisar. E espero que essa revisão seja útil aí para você resolver a prova de física domingo. Muito obrigado. Agora a gente vai fazer a última questão dessa revisão, a questão 113. E
ela diz o seguinte: o espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Esta trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Certo? Logo, com base nos valores Q, B, N e T, pode-se determinar a massa do íon. Aí a gente tem a figura, né? Aí ele diz: a massa do íon medida por esse dispositivo será... Aí temos aí as alternativas. Vou tirar a imagem para a gente resolver essa questão, então. Essa questão eu também achei ela bem difícil, uma das mais difíceis. E... bom, vamos resolver. Para você fazer isso, como se trata de um movimento de carga dentro de um campo magnético e numa trajetória circular, você ia ter que lembrar da fórmula do Habib-Mevon-Kibbe, que diz que o raio da trajetória é igual a massa vezes a velocidade dividido por carga vezes campo magnético. Essa é uma das fórmulas assim, que você tem que lembrar do eletromagnetismo. Para você achar lá a massa, né? Ele quer a massa. A gente precisa primeiro calcular o período. Para você achar a fórmula do período, é só substituir o V por comprimento dividido pelo tempo, só que o comprimento é uma trajetória circular, é 2πr dividido por t. Então vai ficar assim, que o raio é igual a massa vezes 2π raio dividido por qbt. A gente vai cortar os raios e eu vou isolar o t. O t vai ser igual a 2π vezes m dividido por qb. Então essa é a fórmula do período. E ali no enunciado, ele diz que o período ele é calculado com base nas voltas, né, que ele dá, nas n voltas. Então, esse t você ia ter que substituir ele por t sobre n. Porque o período é o n vezes o tempo de uma volta, período total. Então você ia ter que fazer essa substituição, né? Era muito simples de perceber. Então aí a gente vai ter que t sobre n é 2πm dividido por qb. Ele quer a massa, então a gente isola a massa. Eu vou isolar, a gente vai ter que t vezes q vezes b dividido por 2πn é igual a massa. E isso está na alternativa, vamos ver aqui. QBT está na alternativa A, QBT dividido por 2πn. Então, essa era a resposta, era a alternativa A mesmo. E essa questão ela é de eletromagnetismo. Então, eu vou trazer agora e vou revisar essa matéria no mapa mental que eu fiz. Não é dos mais completos, tá? Eu coloquei só o principalzão mesmo que eu achei que era necessário. Você pode tirar um print se você quiser. Aí aqui a gente tem o conceito de força magnética, a fórmula para calcular, que é carga vezes velocidade, vezes B, que é campo magnético, vezes o seno de θ, que é o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético. Aí você pode achar o sentido da força pela regra da mão esquerda, certo? Usando assim a mão esquerda. Aqui vai ser o F, B e o V. Você pode lembrar disso dizendo assim, ó, faça bom vestibular.
Então aqui você põe a força, faça, bom, campo magnético, vestibular, velocidade. E aí você acha o sentido da força. Aí a gente tem a força magnética em um condutor, que é dado pelo campo magnético, vezes a corrente, vezes o comprimento, vezes o seno de θ, que é o ângulo entre a corrente e o campo magnético. Você também pode achar o sentido da força pela regra da mão esquerda, só que você substitui a velocidade pela corrente elétrica I. Aí aqui a gente tem as fórmulas, né, para o movimento circular de uma carga num campo magnético, que é a fórmula do Habib MV1 Kib, que é a que a gente usou no exercício. E tem a do período direto também, que você pode já decorar. E aqui eu coloquei também umas fórmulas do campo magnético para condutores. Por exemplo, condutor reto, que o campo magnético é μ. Esse μ é uma constante lá de... não lembro agora, mas ela é dada no exercício. Ou se você não é dada no exercício, você vai ter que encontrar ela, mas não é muito difícil. Então é μ vezes a corrente dividido por 2πr. E da espira circular é campo magnético é μ vezes I dividido por 2r. São fórmulas aí que você precisaria saber do eletromagnetismo que podem cair. Então espero que você tenha compreendido e muito obrigado pela atenção. Agora a gente vai resolver a questão 121 da prova do Enem de 2019, prova azul. Prova de física. Vou ler o enunciado com vocês. Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell, um ioiô, para demonstrar o princípio da conservação de energia. A apresentação consistirá em duas etapas. Etapa 1. A explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Etapa 2. O cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em relação à velocidade angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. Eu vou subir aqui a questão para a gente continuar. As especificações de tamanho do brinquedo, isto é, de comprimento C, largura L e altura A, assim como da massa de seu disco de metal, foram encontrados pelo estudante no recorte de manual ilustrado a seguir. Aqui a gente tem a ilustração do brinquedo, tal, e as informações de comprimento, largura e altura. Ele quer saber o resultado do cálculo na etapa 2, em Joule. Aí a gente tem aqui as alternativas. Bom, eu vou tirar a questão e a gente vai resolver ela junto. Certo? Vou resolver ela aqui. É uma questão de conservação de energia. E então a gente já pode aplicar de cara, né? Ele disse que a energia conservada, que a energia potencial gravitacional vai ser transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Então a gente já podia fazer isso, montar essa equação. Só que tem uma hora no enunciado que ele diz que a velocidade de translação ela é desprezível em relação à velocidade angular. E isso a gente ia ter que então interpretar que a energia cinética ela vai tender a zero, porque ela é desprezível em relação à energia cinética de rotação. Eu achei que assim, para ter essa sacada, ela não era simples, era muito difícil. Eu acho que ele podia ter sido mais claro, mas infelizmente não. E acho que muita gente pode não ter conseguido ter essa sacada. Mas tudo bem, é assim mesmo, a gente vai resolvendo exercícios, a gente vai ganhando esses traquejos para poder perceber essas coisas. Então a energia cinética ela ia ser zero. Então toda a energia potencial gravitacional ia ser transformada em energia cinética de rotação. E lá na imagem,
ele fala, né, que o brinquedo vem as especificações lá do comprimento, da largura e da altura. Aí ele fala que a altura lá é igual a 410 milímetros. Isso eu achei outra coisa que ficou muito ambígua, podia causar confusão. Porque ele falou de uma altura A. Ele não falou da altura Hzinho que ele colocou no desenho. Isso eu achei um pouco errado, eu achei que ele devia dar que esse A era igual ao Hzinho, porque a pessoa podia se confundir, achar que essa altura era alguma outra variável no exercício. Mas não, esse A ele é o Hzinho, que é de 410 milímetros. Porque ó, vou pôr o desenho da questão aqui de novo. Ó. Ele dá, né, aqui o Hzinho, a altura, né, que o ioiô desce, que ele chama de Hzinho. Isso é igual ao A. É a mesma variável. Isso podia causar alguma confusão por ele ter usado letras diferentes. Isso eu achei meio errado. Achei que ele podia ter sido mais claro, mas tudo bem. Muita gente acho que também não ia conseguir perceber isso. Mas tudo bem. Então, a gente, para resolver, a gente ia ter que tomar, para calcular a energia potencial gravitacional, a gente ia ter que tomar lá no desenho, vou fazer aqui rapidinho, que aqui a gente ia ter o nosso ponto de energia potencial gravitacional igual a zero, certo? E só deixa eu pegar aqui o desenho de novo, certo? A gente tem que essa altura aqui, ó, ela é de 2H sobre 3, né? Como deu o desenho no enunciado. Então a gente pode calcular a energia potencial em relação a esse ponto de cima do disco. Porque inicialmente ele estava lá na altura H, ele percorreu então essa altura de 2H sobre 3. Então a energia potencial inicial ela vai ser igual a mg vezes 2H sobre 3, certo? E isso vai ser igual à energia cinética de rotação. Então, assim, com isso você já matava o exercício. Porque ele dá lá, né, que a massa é de 30 gramas. Então, 30 gramas é 0,03 quilos, certo? A aceleração da gravidade é 10. E a altura é esse valor, 410 milímetros, que é a mesma coisa que 0,41 metros. Então, vou colocar aqui. Isso aqui ia ser igual à energia cinética de rotação. Então, era só você fazer essa conta. E essa conta vai dar 820 vezes 10 a menos 4, que é a energia cinética de rotação em joules, né? Em joules. Isso aqui é a mesma coisa que 8,2 vezes 10 a menos 2 joules para a energia cinética de rotação. Isso aqui estava na alternativa B de bola, que era a alternativa correta do exercício. Essa questão eu achei ela uma das mais difíceis da prova de física, não era muito simples. Mas se você pegasse nessas interpretações, você conseguia resolver. Bom, agora então eu vou fazer um resumo, né, de energia, que é o assunto que tratou essa questão. Vou pegar aqui um mapa mental. Para você pode tirar um print, são os principais conceitos e fórmulas sobre energia. Aqui a gente tem o conceito de trabalho, né, que é dado pela fórmula aqui, é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. θ é o ângulo formado pela força e pelo deslocamento.
O teorema da energia cinética diz que o trabalho realizado é igual à variação da energia cinética. A fórmula da energia cinética, que diz que massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, né, é a energia cinética. A energia potencial gravitacional, que é igual a mgh. A energia potencial elástica, que é kx² sobre 2. Aqui é uma propriedade gráfica, né, que a área do gráfico de força por deslocamento é igual ao trabalho. E o conceito de conservação de energia, que diz que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial quando o sistema é isolado, não há transferência de energia ou não há ação de forças dissipativas. A gente pode considerar a conservação de energia. Bom, então é isso. Espero que você tenha compreendido esse assunto. Muito obrigado. A gente vai iniciar a resolução agora da questão 126 da prova do Enem de 2019, da prova azul. Essa questão eu achei assim uma das mais difíceis da prova de física, achei ela bem chatinha, mas a gente vai resolver aqui e vai ver que não era tão difícil assim. Bom, ele diz que tem uma casa que tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 volts, 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Bem, essa questão ela exigia um pouco de uma sacada assim, não muito simples também. Mas eu vou tirar aqui o enunciado para a gente resolver. E a gente ia ter que perceber assim, ó, que a gente ia ter ali no circuito a primeira resistência, certo, de 10 ohms, associada em série com uma resistência equivalente que advém desse circuito em paralelo entre a televisão e as lâmpadas. Não sei se você está entendendo isso, ó. E a gente ia ter um circuito em série com o resistor de 10 ohms, mais a resistência equivalente que ia advir desse sistema em paralelo entre a televisão e as lâmpadas. E aí você também ia ter que lembrar da fórmula fundamental da eletrodinâmica, né, que a voltagem é a resistência vezes a corrente. Aí você ia ter que perceber o seguinte, aqui ele falou que tem uma tensão de 120 volts. Como aqui a gente tem um circuito em série, quando a gente tem um circuito em série, o I é constante, a corrente é constante. Então, a voltagem varia. Então, aqui a gente ia ter uma voltagem A, e aqui uma voltagem B. Só que a soma delas tem que ser 120 volts, certo? Como aqui a gente tem 10 ohms, a gente pode saber qual vai ser o valor da voltagem A. Por quê? Porque a gente sabe que o limite inferior para que funcione a televisão é de 90 volts. Então, essa resistência equivalente, ela tem essa segunda voltagem, ela tem que ser no mínimo de 90 volts. Então, o que somado a 90 vai dar 120? É 30. Essa voltagem aqui, então, vai ser de 30 volts. Certo? Era isso que a gente tinha que perceber para conseguir resolver o exercício. E, bom, então a gente descobriu aqui que a voltagem mínima para esse resistor é de 90 volts. Então, a gente pode agora trabalhar com esse circuito em paralelo. Para calcular a resistência equivalente, a gente pode usar essa fórmula que diz que o R1
vezes o R2 é igual a R1 mais R2. Aqui no caso, a resistência equivalente ela vai ser 50 vezes a resistência equivalente das lâmpadas, dividido por 50 mais a resistência das lâmpadas. A resistência equivalente aqui, a gente já pôde calcular, ela vai ser de 30 ohms, porque a voltagem ali é 90, igual a R. Desculpa, aqui vai ser 30, ó. Aqui vai ser 30, porque como a voltagem é 3 vezes maior, a resistência ela também tem que ser 3 vezes maior em relação a esse primeiro resistor, que é de 10 ohms. Então, como triplicou a voltagem, triplicou a resistência. Então, a gente já sabe então que essa resistência equivalente ela é de 30 ohms. Então, 30 vai ser igual a 50 vezes RL sobre 50 mais RL. Eu já vou adiantar essas contas. Isso aqui vai dar que o RL é igual a 75 ohms. Correto? Então, se a gente tem que esse RL é de 75 ohms, é a resistência de todas as lâmpadas. Só que a gente sabe dos circuitos elétricos, quando a gente tem em paralelo vários resistores de mesma resistência, a gente pode calcular a resistência equivalente pela divisão do valor da resistência dividido pelo número de resistores. Então, esse RL vai ser 75 vezes N é igual a 200, que é a resistência da lâmpada lá. Esse N vai dar 2,67 lâmpadas. Então, assim, você vai poder usar no máximo 2 lâmpadas para não passar o limite inferior. Então, a resposta era a alternativa letra B, que era de fato a resposta correta. A questão não é muito simples, não. Eu sei que às vezes pode alguma coisa não ter ficado clara, mas você pode rever o vídeo para ver se você consegue entender. Agora eu vou então revisar esses conceitos de eletrodinâmica. Eu fiz aqui um mapinha mental. Você pode tirar um print, deixar ele aí, ó, você pode tirar o print. E aqui a gente tem eletrodinâmica, conceito de carga elétrica. A carga elétrica ela é dada pelo número de cargas vezes a carga elementar. Carga elementar é um valor constante que pode ser de mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Lembrando que carga é dada em coulombs. E N tem que ser um valor pertencente aos inteiros. Tem o conceito de corrente elétrica, que é a carga dividido pelo tempo, e a corrente é dada em amperes. Conceito de potencial elétrico, que é a energia potencial dividido pela carga, é uma grandeza escalar. A diferença de potencial, o DDP, que o UAB é o U de A menos o U de B. A resistência elétrica, né, uma das fórmulas principais da eletrodinâmica, que é a voltagem, a resistência vezes a corrente, a resistência dada em ohm. Conceito de potência, né? Potência é corrente vezes a DDP, né? Π, e é dada em watt. A potência para resistores, né? Pri ao quadrado, né? Potência é resistência vezes a corrente ao quadrado. E o por, que a potência é DDP ao quadrado dividido pela resistência. E energia elétrica, que a energia é igual a potência vezes ΔT. Lembrando que a potência é dada em watt, watt é joule por segundo. Também lembrando que watt-hora é energia e não unidade de potência. E aqui a diferença entre os circuitos elétricos paralelo e em série. O paralelo, o U é constante
e insere a corrente I, que é constante. Bom, então espero que com isso você tenha conseguido revisar bem essa matéria aí.